Os sábios geralmente morrem loucos. Os tolos morrem sufocados pelos conselhos. Morre-se de idiotice quando se raciocina demais. Alguns morrem por sentir tudo. Outros morrem por não sentir nada. Alguns são tolos porque não morrem de sentimento. Outros são tolos porque morrem de sentimento. É bobagem sucumbir por excesso de inteligência. Alguns morrem por entender tudo e outros vivem por não entender nada. Embora muitos morram de tolice, poucos tolos chegam a morrer de fato, pois poucos começaram a viver. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que ele escreveu aquelas sentimentalidades. Tá meio complicada, né? Emprego não tem para trabalhar, então a gente tem que se virar desse jeito. Para você pegar e conseguir as suas metas, seus objetivos, você tem com certeza se apegar a alguma coisa. Por exemplo, a Jesus, eu me apego a quem? A Jesus Cristo. Eu estava desempregada, minhas amigas também estavam desempregadas e comecei a pensar que elas também fossem conseguir. E elas conseguiram, eu também. Tá ruim, viu? A vida não tá nada fácil. O desemprego tá muito grande, se procurar emprego não trabalha, problema de idade, tá difícil. E hoje nós temos aqui um ator realmente que tem uma importância capital, como forma de gesto social, como forma de saber o movimento do mundo e como forma desse conteúdo que existe para que o gesto formal aconteça. Esse ator foi considerado maravilhoso por muita gente. Eu me lembro conversando com Vianinha, falecido Vianinha, ele dizia, esse ator Abujanra é o nosso Talmá. Pouca gente sabe o que é Talmá. Claro que vendo esse programa, esses 5 ou 6 que vêm no programa, pode ser que vão buscar lá quem foi Talmá, um dos maiores atores do começo do século na França. Muitos dizem que ele é o nosso Louis Poët, que ninguém sabe direito quem é no Brasil, mas era um ator que quando saía de cena e ele não fazia bem, ele dizia, hoje o Deus não baixou. Um ator que dizem, lembra um outro ator que esteve aqui no Municipal há quase 60 anos atrás, chamado Zacconi, que quando ele abria a mão, ia direto com a mão aberta para o público, dizem que se ele fechasse, ele amassava o público. E esse ator que temos na nossa frente é Juca de Oliveira. Juca de Oliveira, ator famoso. Que coisa. Mas o mérito vale mais do que a fama. Quais são os seus méritos? Eu acho, eu trabalho obstinadamente, né? Eu busco sem trégua aquilo que eu quero e tenho um grande mérito. Eu sou protegido pelos deuses do teatro. Eu nunca abandono o teatro por nada, pela televisão, pelo cinema. Eu não abandono porque eu sou protegido por Thalia, que é a comédia, e Melpomene, que é a tragédia. E eu sei que os deuses são rancorosíssimos e sei que se eu os abandono, eles se vingam cruelmente de mim. Você sabe que você está colocando uma postura que realmente é fantástico para esses jovens atores que aparecem. E essa postura, claro que os deuses do teatro, eles sempre, às vezes, dizem que o sucesso exige a queda, mas isso não tem importância. A queda não tem importância para a nossa profissão. Acho que a queda até é maravilhoso, né? Eu acho que você Pra aprende mim, com a queda. principalmente. Você aprende com a queda. Não, eu digo o seguinte, para nós, eu acho que o sucesso e o fracasso são iguais, os dois são impostores. Tal. Mas eu queria dizer isso que você falou, me parece muito bonito, porque, digamos assim, a gente passou por todas essas históricas
produções, esses históricos diretores, sabe, vieram todos, e começa a nova estética do teatro, aí vem Stanislavski, aí vem Brecht, e de repente depois disso começa a vir Tadeusz Kantor, começa a vir Grotowski e tal. E eu me lembro que conversando com Grotowski aqui em São Paulo, ele me disse uma coisa que é absolutamente básica para esse tipo de vocação e trabalho profissional de ator. Ele disse o seguinte: eu vejo atores de teatro fazendo televisão, cinema, comercial para melhorar o seu status. Isto ele dizia sobre o mundo ocidental. E continuava: mas eu vejo também no mundo oriental atores de teatro fazendo televisão, cinema, comercial para melhorar seu status. E ele genialmente termina assim: esse não é o problema. O problema é o da opção. Você tem que fazer a sua opção e ir até o fundo da sua opção. Você tem que ir até o fundo do poço, da merda da sua opção. E você vai perceber que quando você faz a sua opção, você não perde as outras opções, que são a televisão e o cinema, etc. Isso é maravilhoso. Juca, pois não, você falando sempre é melhor do que eu, pode falar. Não, é que você falou da opção, e isso é uma coisa que me marcou muito, a opção. No primeiro dia de aula da Escola de Dramática de São Paulo, ainda era o nosso diretor, o grande professor Alfredo Mesquita, o Freire, o Roberto Freire, nosso professor de psicologia do ator, na primeira aula, ele disse assim: atenção, foi à lousa, fez um grande triângulo e disse, fez vários riscos na base e disse: essas aqui são as opções que vocês têm. Vocês serão diretores, vocês serão críticos, vocês serão cenotécnicos, atores, cenógrafos, tudo o que vocês poderão ser, mas eu lhes digo, optem. Porque se vocês optarem, vocês estarão já no vértice do triângulo. À medida que vocês chegam, as opções vão diminuindo. Mas optem hoje. Eu fiquei tão amedrontado com aquelas palavras, assim, eu vou ser ator. E aí, falei, é só isso que eu quero. E fiz isso com obstinação. Um autor. Um autor que está entre os 100 mais importantes contistas brasileiros do século. Eu me pergunto se o público já sabia disso e pergunto a esse escritor: o público já sabia disso, André Santana? Acho que não deve saber até hoje. O público não sabe de nada. O público não sabe muita coisa, ainda mais literatura. Tem muito pouca gente que lê e tal. Então a gente fica... E quem descobriu? Quem descobriu? Bernardo Carvalho. Escritor, ele que eu mandei o livro para ele que foi a primeira pessoa que reparou, assim, falou de mim e tal, escreveu. E deixa eu fazer essas perguntas que os entrevistadores fazem para os jogadores de futebol, para os que jogam basquete, para os que ganham alguma coisa, para os que são entrevistados. E como você se sentiu sendo um grande autor de contos no século? Muito estranho, achei muito esquisito. Até começa um Machado de Assis, acaba comigo, a antologia dos melhores contos. Eu me senti você acha Machado surpreso. Ruim? Machado não devia estar com você, é isso? Não, devia. Pô. Orgulho começar o século com Machado de Assis acabar comigo, entrar para a história dessa maneira. Com o primeiro conto que eu escrevi, o primeiro conto meu. Não fique preocupado com isso. O Rimbaud escreveu o melhor poema da França aos 17 anos. 17 anos. Le Bateau Ivre. Esse tipo de privilégio que você tem é uma provocação agressiva ao Brasil, porque a educação e a cultura vai mal, não vai? É péssimo. Assim, não... E como é que você conseguiu sair desse lodo? Não tentando fazer parte da cultura. Eu fiz meu trabalho, porque eu me divirto escrevendo. Então, eu escrevi, tive uma boa formação, vamos dizer assim, familiar. E... Sérgio Santana é o teu pai? Sérgio Santana. Ele esteve agora como júri... Estava em Cuba, na Casa das Américas. E claro, como brasileiro, deu prêmio a 2 brasileiros. É isso aí, tá certo. É o seguinte, me diz o seguinte, você escreveu amor e você escreveu sexo. Você prefere qual dos dois, hein? Eu prefiro amor. Tanto o livro quanto... Na vida. Na vida. Na vida você está... Eu ia falar um palavrão. Na vida você está... Tá tudo bem. Algumas pessoas dizem
que você optou por um teatro comercial e alienado. Comente isso. Eu acho... Bom, é uma enorme falta de cultura essa dicotomia entre comédia, tragédia, comédia, drama, teatro comercial. Lendo agora o último livro do Peter Brook, eu falei, meu Deus do céu, eu sempre pensei isso. Ele diz lá, a horas tantas, que engraçado. Desde que eu comecei a fazer teatro há 62 anos, eu sempre pensei que houvesse um teatro convencional, um teatro tradicional e um teatro de vanguarda. E agora eu cheguei à conclusão que não, que existe apenas o teatro. E cheguei à conclusão que existe mais vida, porque às vezes há uma centelha de vida num boulevard feito na Broadway, de Neil Simon, há mais vida do que num Artaud, com toda a tecnologia moderna, com toda a fumaça e com todos os recursos de luz. O Peter Brook não deve ter falado dessa forma do Artaud. Eu acho que ele falou que alguns espetáculos sobre o Artaud podem não ter a vida, mas não que o Artaud não seja... Não, claro que alguns espetáculos sobre o Artaud... Exato, sim. Ele deu um exemplo, está escrito exatamente como eu disse. Eu acho a comédia e a tragédia, eu acho infinitamente mais interessante a comédia, porque a comédia leva você a raciocinar, a refletir, ela estimula a sua inteligência, ela estimula a sua ação. Você assiste, olha, e no dia seguinte você está comentando com seus filhos, no café, no botequim, e você parte para a reversão do quadro se você não gostou. E a tragédia ela é um pouco mais imobilista. Ela leva você a chorar, a purgar suas mágoas. Agora estou em paz. A comédia não deixa você em paz. E eu até mandei um cartão para você que eu não te conhecia, dizendo, olha aqui, garoto, você me cheira a Henry Miller, Bukowski, Aretino. Até pensei assim, será que ele sabe quem é Aretino e tal? E é uma coisa tão bem feita, tão bem escrita, tão cruel. Não há uma tia da gente que vai ler um livro desses. Mas está sendo vendido aqui em Portugal? Está sendo vendido aqui em Portugal. Vende pouco, né, como a maior parte dos livros, mas está sendo vendido, tá por aí. Vende pouco, mas assim, mas está sendo mais falado do que vendido, na verdade. É como a televisão Cultura, ela é mais publicada em jornais do que vista. Tudo bem. André Santana, você quer o fardão da Academia Brasileira de Letras? Ah, de jeito nenhum, muito feio o fardão. Você sabe que eu estou com quase 70 anos de idade e os escritores jovens sempre torceram o nariz para a academia. Depois, eles viram candidatos ao fardão. Realmente isso acontece sempre. Eu vi uma porção de gente fazer isso. Inclusive, eu dirigi uma peça muito bonita do Braulio Pedroso, falecido Braulio, chamava-se O Fardão. Este autor tinha escrito um livro, chamava Hortência da Lapa, o livro dele. Não vendeu nenhum. Então, a biblioteca dele estava cheia só dos livros dele. E ele ficava o dia inteiro no telefone. Morreu alguém na academia? Morreu alguém na academia? Então, eu não sei. Você acha que realmente, sendo um dos mais importantes do século, a academia não vai te atrair? Eu acho que não, assim, até porque é uma coisa... Dizem que tem um bom seguro de saúde na academia, diz que o pessoal tem direito aos melhores médicos, as coisas. Então, acho que se tiver uma razão assim, pode até ser. Tem uma razão maravilhosa, de que quinta-feira tem um chá fantástico lá. Você pode fazer qualquer coisa que vira comercial, né? Um Shakespeare seu fica comercial, não fica? Eu acho que sim. O seu carisma, a sua atração, o público sabe da sua eficiência, do seu talento. Eu acredito que quando você faz o Shakespeare, você não tem o temor que a maioria das pessoas tem de pegar um autor dos Você mais me disse velhos. uma coisa, você me disse, aliás, você disse, quase tudo que eu sei melhor foi você que me disse. Mas você disse um dia, falou, você tem que apresentar apenas 10%. 90% você tem que saber. Você não tem que falar, você tem que trabalhar 90%. Isto não interessa. Você apresente 10%, mas como um iceberg, existe uma grande base embaixo.
Eu sempre considerei você, Abujanra, um critério cultural no país, porque você não recua, você se mantém de uma forma íntegra, buscando esse seu objetivo, trabalhando. E o país só piora, Juca. Um dia você chegou, eu procurei você e disse assim, Abujanra, eu estou indo para a Europa, o que eu faço? Você falou assim, pelo amor de Deus, se você encontrar o Tadeusz Kantor, mate, roube e vá assistir onde quer que ele esteja. E se você, o Peter Stein e o Besson, esses três você não deixa de ver. Olha que coisa inacreditável, chegamos em Milão e a Azul falou assim... Azul quem é? A minha mulher. Falou assim, meu Deus, Kantor, desse tamanhinho no Corriere della Sera, Kantor, não é isto que o Abujanra falou? Eu, tonto, Kantor deve... E era o Kantor. E nós fomos ver Velépoli. Depois vimos em Berlim a Orestia do Peter Stein e vimos o Édipo do Besson, que era aquela edição italiana maravilhosa. E minha vida mudou, claro. Então eu acho que o sucesso, ele tem essa paixão que eu tenho pelo teatro de vanguarda, esse amor que eu tenho pela grande, sabe, pela arte no seu sentido de originalidade, de busca, eu acho que isso contém um pouco o meu trabalho. Eu jamais fiz uma peça tendo em vista a possibilidade de fazer sucesso. Eu escrevo porque eu tenho paixão por aquilo que eu faço. Porque eu estou profundamente preocupado com a corrupção, eu estou humilhado, eu estou indignado porque eles nos roubam. Então eu coloco isso no papel com uma necessidade física, sabe? E as pessoas provavelmente têm essa mesma indignação. Somos bichos sociais. Somos bichos sociais, absolutamente. Então, em nenhum momento, e aliás, quando você falou dos jovens, eu sempre digo isso, eu acho que você não pode projetar o sucesso. Você não pode projetar o resultado. Você mergulha no processo e, eventualmente, você chega a algum lugar. Essa que é a verdade. Se por acaso soubéssemos o que é o sucesso, acabariam as fábricas. Para que fazer? Vamos fazer só show business. André, eu agora resolvi fazer, para esses autores que aparecem aqui, umas perguntas de um questionário que foi feito uma época por Proust, por Paulo Ecker Filho e tal. Qual foi o maior autor que você já encontrou e o maior autor que você ainda não encontrou? O maior autor que eu já encontrei foi o Nelson Rodrigues. E o que eu não encontrei, Guimarães Rosa. Quem? Guimarães Rosa. Ainda não encontrou? Não encontrei pessoalmente, mas um dia espero. Você não é mineiro? Sou mineiro. Meu Deus do céu, vamos acabar com você. Qual é o romance que você leu, o que você achou melhor e o que mais te tocou? E dos não lidos, qual é que você considera os melhores? Romance? Então, falando em Nelson Rodrigues, o Casamento é um romance que mexeu muito com a minha cabeça, que fez a minha cabeça. O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa mesmo. Esses dois, vou colocar esses dois como... Você prefere uma grande obra ou um destino humano? Porra. Eu prefiro o destino humano. Vou ter que falar por quê, não? Coragem. Aproveita, a vida é sua. Eu acho a vida mais importante do que a arte, eu acho. Está acima da... O que você quer dizer com isso? Que a vida imita a arte? Não, que eu acho que a vida é mais importante do que a arte. Eu gosto mais de viver do que de fazer arte ou de que consumir arte. Engraçado quando a gente fica conversando assim numa mesa de bar, né? A gente começa a falar do cotidiano, das realidades. A ficção fica tão menor, não? Exatamente, claro. Que gênero você... Aliás, se a gente pudesse escrever aquilo que a gente fala na mesa de bar, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente conversa... Muita gente tentou e fica tão medíocre, né? Fica ruim. Você se julga mais hábil como? Eu acho que na maneira de trabalhar a linguagem, assim, da observação e transformar ela em linguagem, fazer música com o texto. Você tem influências profundas? Tem influências profundas, sim, de algumas pessoas, assim, alguns artistas, do Glauber Rocha, Que curioso, né? Que curioso. Você sabe, quando eu era jovem, quando eu tinha a sua idade, eu buscava fugir de todas as influências. Eu ia
viajava pelo mundo, eu via isso e aquilo. Eu me lembro que estava dirigindo Cacilda Becker em Raízes, e ela fez um determinado gesto, e eu, imbecil, jovem, furiosamente delicado, ela fez um gesto e eu falei assim, espera um pouquinho, Cacilda, eu já vi esse gesto no interior da Irlanda. Eu era um babaca, eu queria fugir das influências. E agora, com a minha idade, eu digo, a gente tem influências, e a minha influência em dramaturgia é Bertolt Brecht, em poesia é Brecht, João Cabral de Melo Neto, é Sartre, tal. E você diz que já tem influências. Eu tenho influências, assim, claro, eu tenho obsessões, algumas coisas que eu gosto muito e que, de certa maneira, para mim ficam claras no que Você eu quer escrevo. se livrar das obsessões ou não? Não, não quero não. Eu gosto delas e, na verdade, a gente fica assim, como o Nelson Rodrigues falava, né, que todo autor é um resumo de 4 ou 5 obsessões. Eu continuo com as minhas, escrevendo sempre a mesma coisa, fazendo sempre. Terminar um livro se assemelha a um orgasmo? Não, não, porque o orgasmo vem antes. O orgasmo no livro é na ideia. Depois é muito chato. Quando você entrega um livro, o negócio já está exausto, você não aguenta mais, acabou, pronto. Putz. Você acha que seu destino é a literatura? Está se tornando, aos poucos. Eu nunca pensei nisso. Assim, a literatura, para mim, foi um acaso. Eu escrevi por falta de turma. Comecei a escrever livros por falta de turma. Eu prefiro muito mais ser do que aparecer. Você prefere prestígio ou uma boa morte? Que pausa tchecoviana. Eu prefiro uma boa morte. Você, por exemplo, me contou uma história uma vez, que você, desde pequenininho, você lia a história em quadrinho e você queria ser o super-homem. E você falava Shazam. Como é que era essa história? Você lembrou? Mas eu não sei mais. Não, conta. Não, é normal. A gente só consegue fazer... Eu não sei, eu acho que... A gente só consegue fazer o que pensou na juventude, na maturidade. Pode fazer. Não, claro que é evidente que, sendo um menino pobre, um menino com uma família que nós passávamos, às vezes, muita dificuldade e, né, tínhamos problemas seríssimos, vivemos em 50 cidades diferentes, a nossa vida era uma vida muito difícil. É claro que, tendo acesso à história em quadrinho, eu queria imediatamente a redenção da minha família, eu queria ter poderes sobrenaturais. E, de repente, eu achava que o Billy Batson, por exemplo, quando ele chegava e se transformava, ele se transformava no Homem de Aço, ele podia voar, ele podia tudo. E eu tive a convicção de que, necessariamente, eu merecia tais poderes. E durante muito tempo da minha infância, isso é verdade, eu procurava de tempos em tempos, me afastava de todos, chegava num lugar ermo, eu me preparava, punha os pezinhos, as perninhas abertas do Billy, fechava a mão, fechava os olhos e eu dizia, Shazam, Shazam, na expectativa de que acontecesse alguma coisa, dessa explosão e eu me transformar. E eu não desistia. Eu achava, porque eu não tenho, como a Bujanra, acesso às línguas estrangeiras, ainda hoje eu não falo muito mal inglês, eu achava que algum erro eu estava cometendo. E, de repente, apareceu lá em São Roque uma série. E, de repente, eu descobri, porque tinha a legenda, que não era Shazam, era Shazam. E eu falei, meu Deus, é isto. Eu abandonei o filme, saí correndo, fui para a Vila Irene, onde eu morava, peguei um lugar ermo, fiquei embaixo de uma árvore, fiz Shazam. E não aconteceu nada. Mas eu não perdi as esperanças, de vez em quando, ainda hoje, eu pronuncio Shazam. Ainda agora. Agora, vamos ver. Shazam. Não aconteceu. Canalhas, esses americanos, não? Quer falar mais alguma coisa, Juca? Não quero falar Então vamos nada. dar um abraço. Vem. Já me fizeram muitas vezes esta pergunta. Você quer destruir tudo, mas o que surgirá depois? Eu respondi com um trecho de um poema de Brecht. A parábola do Buda sobre a casa em chamas. Buda disse, uma casa estava pegando fogo,
Havia gente lá dentro. Alguém gritou-me pela janela. Como está o tempo aí fora? Chovendo? Ventando? Afastei-me, sem responder.